Bom dia, pessoal. E aí, sucesso? Vamos lá então para nossa glória, aula de história online. Como é que vocês estão aí no decorrer das semanas, né, que a gente está aí com as trilhas do conhecimento? Espero que estejam se adaptando, né, gradativamente. E qualquer coisa a gente vai estar sempre à disposição, né? Tô achando estranho que até agora ninguém do ano me chamou para algumas eventualidades, para tirar algumas dúvidas, mas lembrando que estamos sempre aí à disposição de vocês, ok? Bom, o que a gente vai iniciar um novo ciclo hoje, né? Falar um pouquinho aí sobre a Revolução Russa, que é a unidade 3 do livro de vocês, ó, até rimou aí o esquema, tá? Bom, eu também disponibilizei o material, né? Fiz um resuminho aí de slides para vocês estarem acompanhando, tá? Daquilo que a gente vai estar falando. Então, o que eu quero de vocês agora nesse momento? Que vocês peguem aí o material, né? No caso, a apostila de vocês, da unidade 3 sobre a Revolução Russa, página 444. Deixem do ladinho aí, a gente vai fazer algumas observações. O caderno para algumas anotações e, se possível, né, não sei como é que você vai estar aí com o seu celular ou com o seu computador, com os slides abertos para a gente estar acompanhando passo a passo aquilo que eu vou estar falando sobre a Revolução Russa com vocês. Fechou? Legal, então. Então vamos pensar o seguinte, tá? A Rússia, até então, a gente não tinha falado muito sobre ela. Fiz só alguns comentários ali na Primeira Guerra Mundial, então ainda não tínhamos colocado ela na história. Com certeza vocês devem ter estudado sobre a Rússia em outras séries, né? Acho que lá no 8º ou talvez no 7º ano, alguma relação sobre o Império Russo. Tá? Quando a gente fala também sobre o cisma do Oriente, né? No caso, com o fechamento do caminho de Constantinopla e, consequentemente, a divisão até mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana para o Ocidente e a Igreja Católica Ortodoxa para o Oriente, tá? Então não esqueçam disso, porque isso vai ser importante para a gente analisar como é que vai ser a estrutura russa, né, para desencadear, né, como era antes, até chegar aí dentro dessa revolução, ok? Então vamos lá por partes. Como eu disse, né, caderno na mão para anotações, apostila para observações e os slides para visualizações. Eu coloquei ali no meu slide, né, no terceiro tópico, né, no terceiro slide, que as fases antes e pós-evolução, que é aquilo que eu quero que vocês compreendam, aquilo que eu quero que vocês entendam sobre o processo da Revolução Russa. Ok? Primeiro, Rússia czarista. O que é a palavra czar? Tá. Você tem que compreender que nós chamamos de rei, imperador, né? No nosso entendimento sobre um grande líder de uma nação absolutista, ali a Rússia é chamado de czar, né? Dentro do vocabulário russo, tá? Então a palavra czar simboliza essa autoridade máxima, como se fosse ali um rei, como se fosse um imperador, ok? Então, primeiro tópico ali a gente já desmistificou ele, ok? Guerras e conflitos. Guerra no Japão. A Rússia vai, no final do século XIX, início do século XX, ter conflitos com os japoneses, tá? Se der tempo eu falo um pouquinho, senão a gente vê como é que vai acontecer. Quando a gente fala Guerra do Japão, gente, é a questão do controle da Manchúria. Se você quiser aperfeiçoar um pouquinho mais, está ali na página 445, olha só. 1904, a Rússia governada pelo czar Nicolau II aderiu a um projeto expansionista que levou a um conflito com o Japão pelo controle da Manchúria, região localizada no nordeste da China. Se você pegar meu mapinha ali no slide 2, vai estar lá, né? Enfim, ó, pega ali o Império Russo, tá? Você vai ter o Japão aqui do lado da Rússia, do lado direito, tá? Olha aqui no nosso mapinha. E esse pedacinho aqui entre Japão, né, e também o Império Russo é a Manchúria, que é onde nós vamos, né, ter esse conflito, esse problema. No outro slide também, a gente tem aqui no slide número 4, também tem um mapinha para a gente analisar. E aí na página de vocês, olha só, para ficar mais exemplificado o que foi esse conflito com os japoneses, tá ali na página 446, tá até melhor do que o meu mapa, né, ficou mais visual, onde você tem esse mapa que está falando ali, olha só, tem a Rússia que está em amarelo, tem a parte verde, né, que pertence à China, aí nós temos o Japão, né, do lado ali direito, temos a Coreia e a Manchúria, que é esse pedacinho ali que vai entrar em conflito, beleza? Tá. Obviamente o Domingo Sangrento, que eu vou estar falando já já, né, enfim, quando o czar vai responder
tá? Os reivindicadores com o trabalho e pão que eles estavam pedindo, o czar vai devolver, né, com os tiros, né, que a gente já fala sobre isso. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né, que diga-se de passagem não foi aquela grande participação, no início até foi, mas depois gradativamente pelos problemas socioeconômicos que a Rússia vem passando, eles acabaram deixando de lado o conflito da Primeira Guerra Mundial e tiveram que até pagar uma indenização, né, que depois eu falo sobre isso. A revolução, obviamente, que a gente vai estar discutindo hoje, tá? A guerra civil, os conflitos internos dentro da Rússia, devido a essa má administração, essa forma como foi a organização, não deu certo. Bom, e aí nós vamos ter o movimento da Duma. O que é a Duma? Uma assembleia, né? Que a assembleia vai se revoltar contra, né, o czar e contra esses líderes do governo. Os sovietes, né, que são esses operários, esses trabalhadores, aí a renúncia do czar, né, depois a volta do Lenin, né, que a gente vai acabar discutindo aqui dentro do nosso encontro, se não der tempo fica para a semana que vem também, podem ficar tranquilos. Bom, mudanças. O que vai acontecer? Governo provisório, obviamente, como acontece em todos os processos revolucionários, que vocês já viram ao longo da Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, né, e agora com a Revolução Russa. Comunismo de guerra, que a gente vai estar explicando o que é esse comunismo de guerra, como que vai ser, a questão do Stalin, tá? Os planos quinquenais e o grande terror, né, que vai assolar a URSS, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, tá? Bom, mas já a gente vai falando um pouquinho gradativamente. Então esses são os tópicos que você vai ter que compreender e analisar dentro da Revolução Russa, ok? Então, vamos lá para a nossa história, para a nossa glória. Bom, primeiro, como que era o Império Russo antes da Revolução? Gente, até meados do século XIX, a Rússia era, vamos colocar assim, mais de 90% agrária. Tudo era agrário. Tudo dependia do campo. E eles ainda estavam, gente, olha só, enquanto os países da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, já estavam no processo, né, da revolução industrial, das manufaturas, das grandes produções, das indústrias surgindo, a Rússia estava parada no tempo, galera. Vocês não têm noção. Ela ainda tinha uma estrutura feudal. Sabe aquele esquema feudal que vocês aprenderam, né, nas outras séries, vocês aprenderam nos outros anos? Aquela estrutura feudal medieval, ela estava do mesmo jeito. O que isso simboliza? O que isso representa? Meu cachorro deu uma roncada aqui lá. Inclusive tá com as pernas para cima. Depois eu mostro uma fotinha dele, né? Bom, já que ele tá roncando, rapidão. Olha o estilo do cidadão dormindo, né? Então quer dizer que se meu cachorro tá dormindo aqui, tem gente dormindo aí. Acorda aí, tá, galera? Acorda que o dogão aqui já cochilou. Ele participa de todas as aulas, mas não desse jeito, né? Então quer dizer que não dormiu muito bem à noite. Brincadeiras à parte, mas vamos adiante. Aqui é tudo ao vivo, sem cortes, sem, né? Enfim, migué é 3-4 terminando o prato, como eu digo na banda. Então olha só, a Rússia ainda estava dentro dessa estrutura feudal, medieval, vamos dizer assim, porque tinha uma grande influência do poder religioso, no caso a Igreja Católica ortodoxa, que é a tradicional. Professor, qual que é a diferença da Igreja Católica Apostólica Romana para a Igreja Católica Ortodoxa? Gente, olha só. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem sede em Roma, nós aqui ocidentais, né, a maioria de vocês, a maioria dos cristãos, acabou seguindo vamos colocar assim, a hierarquia papal que nós temos aqui. Tá? O Papa é Francisco, tá? Que é lá o argentino hoje. Então ele até é um grande líder, né, digamos assim, de conciliar certos problemas, certos conflitos mundiais. Bom, e aí nós temos essa Igreja Católica Apostólica Romana. Se você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana é muito tradicional, muito certinha, vai ver a outra, né? A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Só para vocês terem uma ideia, a igreja, por mais que houve as perseguições, a Inquisição, né? Por mais que houve lá os problemas com a heresia ao longo da história, a igreja se adaptou, se moldou no decorrer dos séculos. Agora, a Igreja Católica Ortodoxa, ela mantém com as tradições, né? Aqui na cidade de Maringá, né, como eu não estou em Santa Fé, né, eu gostaria de estar aí com vocês.
aqui na cidade de Maringá nós temos uma igreja com os moldes tradicionais ortodoxos, que é uma igreja ucraniana. Tá? A Ucrânia fica ali, né, pertencia à Rússia antes, né, da URSS, mas depois eu falo sobre isso. Dentro dessa igreja, uma vez por mês, tem lá uma missa tradicional, nem sei se tem ainda, pelo menos antigamente tinha, que é a Igreja São Pedro de São Paulo, ela fica do lado ali do cemitério municipal aqui de Maringá. Muitas pessoas acabam casando ali, né, porque ela não tem esse esquema de paróquia tradicional, ela é muito bonita, né, tem algumas imagens, então ela mantém uma vez por mês, né, como eu disse, pelo menos antigamente tinha, uma missa tradicional ortodoxa, que eles falam ucraniano. Olha só, o sacerdote às vezes celebra de costas, ainda dentro das suas tradicionalidades. Então, muitos católicos tradicionais acabam, né, mantendo essa tradicionalidade quase que medieval. Tá? Então, olha só, a Igreja Católica tinha uma influência muito, mas muito grande, nessa Igreja Ortodoxa, dentro da Rússia. Como era lá no período medieval, a Igreja Católica Romana também tinha esse poder absoluto. Claro que, olha só, ela tinha essa parceria aí com o czar. Até aqui temos o brasão da dinastia Romanov, que é o caso Romanov, né? Que aí algumas séries acabam trabalhando, que esses Romanov assumiram em 1613 e ficaram no poder até 1917. Legal? Bom, o Império Russo, então, antes da Revolução, gente, ele era governado pelo czar Nicolau II e tinha um poder autocrático. O que é isso? Então, ele se proclamava imperador, quase que esse poder absolutista que nós tínhamos antes na história ao longo da Europa. A corte, gente, vivia em grande corrupção e um grande luxo. Lembra lá da Revolução Francesa, né, que vocês viram o ano passado com Marianne? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, o povo trabalhava dentro dessa estrutura feudal, do mesmo esqueminha medieval, para sustentar essa corte, para sustentar essa nobreza. Professor, mas até agora você não falou nada da Revolução Russa. Calma, gente, como eu disse, eu estou falando os antecedentes da Revolução para a gente desencadear o problema, tá? Para depois gerar aí o processo revolucionário, ok? Então, vamos pensar o seguinte, até meados, né, vamos colocar até 1860, alguma coisa, a Rússia era basicamente só agrária. E o que aconteceu, professor? Gente, enquanto as grandes nações imperialistas estavam nessa corrida industrial, nessa corrida imperialista, essa corrida de mão de obra barata, essa corrida de escoar suas mercadorias, a Rússia ainda estava lá, vamos dizer assim, plantando arroz, feijão, arroz, feijão, soja, trigo, né, milho, era para falar trigo, né, e soja, eu misturei os dois. Ficou droga, né, bem estranho. Então, olha só. E aí o que vai acontecer? Dentro dessa percepção, o czar, de uma hora para outra, não quis ficar fora, né, dessa corrida imperialista. O que ele vai fazer? Ele vai resolver de uma hora para outra, claro que ele não vai conseguir dinheiro, né, ele vai ter que abrir mão de certas posses, até interessante, não sei se vocês já estudaram, mas talvez esse ano a gente estuda, o Alasca, que hoje é um dos estados norte-americanos, no caso dos Estados Unidos, pertencia à Rússia até 1865. O que aconteceu, professor? Por que agora pertence aos Estados Unidos? Porque os russos venderam aquela propriedade, né, que seria deles, para os norte-americanos. Olha que interessante. E aí, com isso, capitalizou um dinheiro para poder o quê? Criar fábricas, indústrias que até então não tinha na Rússia. Então, olha só, aquele camponês, aquele servo que trabalhava ali no campo, de repente, de uma hora para outra, ele vai ter que sair do campo e ir para uma fábrica. Ele tem noção disso? Não, gente. Então já começou o primeiro problema ali. Enquanto os outros países gradativamente ao longo dos séculos foram modificando a sua história, a sua estrutura de sociedade, mesmo com grandes problemas, tá? A Rússia, de uma hora para outra, vai resolver criar suas indústrias, vai resolver criar a sua estrutura, tá, econômica, uma grande mudança, e as pessoas não estavam preparadas para isso. Então a gente já tem aí um problema significativo, ok? Tudo isso, gente, tá ali na página 444 de vocês, tá? Que é o fim da servidão russa. Então, esses servos, de uma hora para outra, vão ter que trabalhar, né, boa parte dele, nessas fábricas, nessas indústrias, só que, como eu disse, não tem estrutura, não tem preparo, não tem nada.
tá? Então, né, vai ser pau para toda lá, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, no meu slide ali, número 6, está falando como era a economia antes da Revolução. A principal atividade econômica era rudimentar e pouco produtiva, porque eles ainda estavam naquele esqueminha de revezar a terra, né, vamos colocar assim. Eles ainda estavam naquela condição de só produzir, né, o necessário, isso é, o camponês trabalhava lá, né, quase que tinha um esquema medieval, 3 dias para o dono da terra, 3 dias, né, para sustentar esse clero, né, e 1 dia para ele de subsistência, né? Então ainda estava naquela parte bem atrasada, ok? Os camponeses estavam esmagados pelos impostos e trabalhavam a terra que não era deles. Então, além dele trabalhar, ele tinha que pagar esses altos tributos para os czares, né, ao longo da história. E esse czar, no caso, né, como a gente estava falando do czar, o Nicolau II, né, quase que eu falo, né, o pai dele, né, que é o Alexandre, o Nicolau II, então o que vai? Você não tem uma representatividade, você paga o imposto, tá? E aí o cara não tá nem aí, tá lá sustentando o luxo da nobreza russa e o povo só se lascando. Bom, e aí com essa transição, os operários obviamente vão ter baixos salários, né? Como eu disse, até 1860 a Rússia não tinha essas indústrias, né, como nós conhecemos hoje nesse processo, enquanto os outros países estavam muito mais na frente. Então os operários tinham baixos salários, trabalhavam muitas horas, não tinham direito à greve nem à organização de sindicatos. Então, de uma hora para outra, ele resolveu ali industrializar, esse camponês saiu do campo, né? Claro que ainda 75% da população trabalhava no campo, né? Aquelas outras, vamos colocar aí, 20% da população vai trabalhar, meu cachorro azedando aqui agora acordou e quer brincar, né? Enfim. Então, olha só, então a gente vai ter essa mudança significativa na história russa. Só que esse operário que está lá, ele não vai ter direito à greve, não vai ter direito a um sindicato, né, para representar ele, e obviamente o salário, ó, como diz o professor Raimundo, né, era baixinho, era pequenininho, ok? Então vamos adiante. Então, bom, existia uma grande desigualdade social, o clero e a nobreza eram donos de mais metade das terras e detinham grande parte da riqueza. Isso é óbvio, né? Como eu disse, parece que a história se repetiu, né? As outras nações. Os russos deveriam ter aprendido com as outras nações, mas achavam que podiam ficar no poder, né? Que não ia acontecer nada, mas, né, se lascou. A burguesia era um grupo social pouco numeroso e não possuía grandes capitais. Então, qualquer coisinha ali, meu amigo, poderia gerar, né, um grande problema, beleza? Então tá, vamos adiante aí, né? Eu tô quase estourando meu tempo, mas não tem problema, né? Depois eu dou um jeito de baixar, né? Enfim, e aumentar a capacidade. As meninas do YouTube, que eu tô esperando até agora elas me ajudarem aí, como é que mexe nas redes sociais, né? Enfim, mas estamos aí. Bom, e aí, olha só, em 1898, ainda no finalzinho do século XIX, nós vamos ter a formação do Partido Operário Social Democrata, que é o POSDR. Nossa, imagina esse partido aqui no Brasil, né? Enfim, esse partido com esse nome sinistro. Bom, e esse partido, olha só quem tá querendo participar da aula aqui, tá bravo porque ele quer brincar com a amiguinha dele e ela quer dormir, né? Enfim, olha, tá até de gravatinha hoje aí pra vocês. Esse é o Thor, tá, gente? Fica quietinho, amiguinho, tudo igual, tá? Coisas de cachorro. Bom, o POSDR, tá, em 1903, olha só, recém-aberto partido, tá, que nós vamos ter essa formação partidária, é claro que em nome dos operários, em nome desses trabalhadores, eles vão se dividir em 2 grupos, em 2 partidos políticos. Inclusive da atividade aí na trilha do conhecimento, ela está, né, pedindo, né, para você explicar quais eram esses 2. Aí, obviamente, você vai ter que explicar aí o que é esses 2 partidos, que são os mencheviques e os bolcheviques, que está ali na página 445 de vocês, lá no finalzinho, tá? O meu cachorro continua aqui azedo. Ô, cidadão, fica de boi, tá? Bom, vamos adiante, então. A diferença dos 2, gente, está aqui no meu slide 9, tá? Aí, ó, explicando agora, claro que vai ficar um pouco mais fácil, mas eu quero que vocês pontuem, né, detalhadamente o que é isso aí. Lembrando que a atividade você pode fazer, se primeiro você quiser fazer no caderno e depois passar limpo, né, só não
no ou tirar foto, fica aí a critério de vocês. Bom, vamos para os mencheviques primeiro, que é uma minoria. Então, olha só, de um partido único, tá? Um partido que lutava aí pelas condições desses operários, desses trabalhadores, dividiu em dois. Primeiro, os mencheviques eram uma minoria. Eles eram marxistas, né, que aprenderam lá, beberam na fonte de Karl Marx, né, de como seria esse socialismo, como seria lá esse comunismo. Eles pregavam o amadurecimento do capitalismo. Então, olha só, vamos pensar, a Rússia era imperialista, tá? A Rússia ela tinha lá um czar, de repente, de uma hora para outra, tá? Resolveu se industrializar. E quando a gente fala de industrialização, obviamente a gente está falando nesse processo do capitalismo, né? Da alta, né, burguesia, apesar que era uma grande minoria essa alta burguesia, tá? Que era poucas pessoas, mas que detinham o poder do capital. Então, para esse grupo aqui, os mencheviques, o que eles queriam? Eles queriam transformar a Rússia de vez no capitalismo e gradativamente mudando para o socialismo. Então ia ser o quê? Uma transição equilibrada, né? Olha, gente, vamos lá. A gente vai, né, nós como operários aqui, trabalhadores, nós vamos assumir o poder da Rússia, né? Como os outros países fizeram, tá? O parlamento e outras coisas mais. A gente vai se adequar ao capitalismo e depois, gradativamente, a gente transforma em socialismo. Beleza? Isso para os mencheviques, não esqueçam disso. E a Revolução Burguesa contra o czarismo, né? Que é isso, claro, esses burgueses... Gente, claro que eu acho que esses burgueses fazendo essa revolução já são migué, né? Era para fazer, né, a população ficar do lado deles, depois, né, eles iam assumir tranquilamente, como aconteceu nas outras revoluções burguesas, quando a gente pensa na Revolução Inglesa e também na Revolução Francesa, tá? A liderança vai ser pelo parlamento, então quer dizer que o parlamento vai governar aqui para os mencheviques, tá? Reformas e transformação progressista, quer dizer que o que eles tinham lá o objetivo desse progresso em modificar, né, toda essa condição. E os líderes desses mencheviques, que era um pequeno grupo, era o Plekhanov e o Martov, né? Enfim, só que o que vai acontecer com eles? Vão ser deixados de lado, né? Enfim, podem ficar tranquilos que isso aqui não vai rolar. Ô tiozinho, presta atenção aqui. Então, se alguém tá conversando ali, né, na sala de aula, às vezes tem meu cachorro aqui na minha sala de aula, tá? Enfim, literalmente na sala. Acorda aí, tá, galera? Até bom para não despertar, depois eu mostro eles rapidinho. E os bolcheviques, né, que também tá na página 445 de vocês. É a maioria, né, que é a classe operária, que era aquele antigo camponês, que também vai ter o camponês ali, que vai estar por trás. Obviamente, vamos colocar ali um pouco dessa classe média, né, dessa transição aí, né, daqueles que tem lá um certo poder de ganho, tá, que vai estar liderando essa maioria. Eles são marxistas e defendiam a revolução socialista. Aqui é sangue no olho, meu amigo. Não tem esse migué de fazer o capitalismo depois do socialismo. Não, aqui é pauleira. Já vamos transformar a Rússia socialista, derrubar czar, né? Aqui é sangue no olho, digamos assim. Então o que eles queriam? Instalar uma ditadura do proletariado, quer dizer que o que são os operários que vão comandar, que vão mandar. Ó, quem quer participar da aula de novo, né? Enfim, tá azedo hoje, né? Gente, que é o seguinte, minha esposa tá dando aula lá no escritório, né? Como ela também é professora, como disse em outros encontros. Aí ela tá lá e eles têm que ficar comigo aqui, né? Eu cuido das crianças, né? Ah, professor, cadê a outra? A outra tá no 15º sono aqui, tá roncando até, né? E se eu levar eles lá para fora, gente, eles ficam latindo toda hora, né? Enfim, aí atrapalha. Aí eu coloquei a caminha deles aqui do lado, né? Enfim, mas... vai lá, filho. Tá difícil aqui, ele tá azedo, né? Quando ela quer brincar, ele não quer. Agora, ele quer brincar e ela não. Enfim, mas vamos adiante, né? Continuando aí a nossa revolução dos bolcheviques. A base, gente, os sovietes são os conselhos operários, como eu disse anteriormente, tá? Aliança entre camponeses e operários para a transformação radical. Os líderes... Vladimir Lenin, né, que vai ser um nome bastante conhecido da Revolução, e o Leon Trotsky. Enfim, então são os dois grandes líderes aqui dentro dessa condição do partido. Legal, né?
Tá tranquilo até aí? Enfim. Bom, acho que eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, que esse aqui já vai estender um pouquinho, aí depois eu já posto o outro, beleza? Valeu, galera! Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre essa Revolução Russa e começo com o Domingo Sangrento.